Eu quero ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E eu vou ler o verso 7. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler o verso 7. É um texto conhecido. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos juntos, gente, ler? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Assim, tem muitas pessoas na Bíblia que me inspiram. Na verdade, gente, assim, é até difícil dizer quem é quem na Bíblia que você diz assim: meu Deus, esse aqui não, esse aqui, aí você vai para outro, esse também, essa aqui também. Ei, gente, quem não é inspirado pela vida de Abraão? Quem não é inspirado pela vida de Davi? Quem não é inspirado pela vida de Débora, a vida, não é, de Ruth? Quem não é inspirado pela vida de Samuel? E a gente fica, não é? Quem não é inspirado pela vida do apóstolo Paulo? Especificamente, quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, eu acho assim incrível. E aí ele diz, né, nesse texto, como é que foi o início, como é que foi a jornada e como é que ele termina. Ele diz assim: olha, eu lutei lutas que valeram a pena. Porque tem briga que a gente deve pular fora, né, gente? Tem combate que a gente deve dizer assim: isso aqui não vale a pena. Mas o apóstolo Paulo diz assim: os combates que eu combati, as lutas que eu tive, né, e ele chama bom combate, bom combate. E quantas lutas ele teve, quantos desafios ele passou na vida dele. Mas eu acho interessante que não apenas, né, e já é uma coisa muito grande, mas ele diz: eu completei a carreira, ou seja, eu fiz a vontade de Deus. Eu realmente fiz aquilo que Deus quis, eu vivi o meu propósito, eu fiz diferença aqui nessa terra. E assim, eu terminei bem, eu guardei a fé. Eu chego aqui, e aqui Paulo falando já no final da sua vida, assim: eu chego aqui ainda com a minha fé, meu coração, a minha esperança no Senhor Jesus, eu guardei a fé. E aí quando a gente olha para a vida dessas pessoas que eu falei, apóstolo Pedro, né, Paulo, Davi, Abraão, Moisés, qual é o segredo da vida deles? Gente, qual é o segredo da vida das mulheres na palavra de Deus, né? Qual era o segredo? O que é que tem por trás? E aí é isso que eu quero conversar com vocês hoje, e especificamente pegar a vida do apóstolo Paulo. Mas qual é o segredo que havia e que existe e que precisa, né, estar presente na nossa vida? O nosso momento com Deus. O nosso momento com Deus. Não especificamente agora, mas daqui a alguns meses nós vamos estar em algo de forma profunda, produzir isso, encorajar a igreja, cada vez mais você ter o seu momento com Deus. Nós vamos até usar a hashtag, né, SMD, o seu momento com Deus. O segredo do apóstolo Paulo, o segredo de Pedro, o segredo, né, de Abraão, o segredo de Moisés, o segredo. Ei, gente, assim, a minha vida e a sua vida vai ser completamente diferente se a gente realmente tiver o nosso momento com Deus. Um momento com Deus. Eu acho que eu ouvi até isso ontem, recentemente, né? Uma pessoa fazer isso. Você pode fazer isso comigo? Quando eu disser 1, 2, 3, você vai inspirar, tá certo? Você vai encher seus pulmões, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo, gente, vamos lá. 1, 2, 3. Segura. Solta. Tem gente que respira uma vez por semana. No sentido de, tem pessoas que só respiram Deus, só respiram Jesus, só respiram a palavra uma vez por semana. Ei, gente, uma vez por semana, a gente não consegue viver. Não, vocês não entenderam, não. Se eu disser para você, respire uma vez, segure, você vai morrer.
que nós precisamos respirar constantemente. Nós precisamos, gente, o meu convite não é apenas respirar em um domingo. Inspirar e expirar, experimentar Deus, experimentar Jesus. O meu convite, o seu convite é ter o seu momento com Deus no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta, no mês de março, abril, 2020, 2021, porque é isso que faz diferença na minha vida e na sua vida. O meu momento com Deus, o seu momento com Deus. Na nossa cultura, no nosso eu vejo, primeira frase que tem lá, eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus. Um profundo relacionamento com Deus. E aí, voltando ao apóstolo Paulo, né? Eu quero que você vá comigo no livro de Atos, capítulo 22, verso 14. Atos 22, verso 14 e o verso 15. E ele diz assim, experiência do apóstolo Paulo. E ele falou assim, né? Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua própria boca, de sua boca. E o 15, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Mas eu quero que volte para o 14 e eu quero que você repita comigo. O que é que o apóstolo Paulo tinha na vida dele? O que é que acontecia no dia a dia do apóstolo Paulo? Aí diga assim comigo, conhecer a vontade. Vamos lá, gente, todo mundo, conhecer a vontade de Deus. Todo mundo, gente, vamos lá, conhecer a vontade de Deus. Ver o justo, ou seja, ver Jesus e ouvir as palavras de sua boca. Vamos lá, todo mundo junto? Conhecer a vontade de Deus, ver Jesus e ouvir as palavras de sua própria boca. 3 coisas que eu quero que você tenha como objetivo e que vai mudar completamente a sua vida. Mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. E, gente, ele teve sabedoria em combater aquilo que realmente precisava ser combatido. Ele realmente viveu a vontade de Deus, ele realmente cumpriu o propósito dele, fez diferença. E, gente, o relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com Deus, ele era um relacionamento de ouvir da própria boca de Deus. E, gente, eu oro e a gente vai estar mergulhando aqui o seu momento com Deus. A primeira coisa que eu oro para que haja no seu momento com Deus é você conhecer a vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor. Conhecer a vontade do Senhor. Isaías capítulo 30, verso 21, eu quero que coloque aí. Isaías 30, 21. Eu acho incrível esse texto. Ele fala literalmente, né, do que Deus quer fazer comigo e com você. Sim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Ei, gente, já pensou se no nosso momento com Deus, se na nossa busca por Deus, não apenas respirar um dia, não apenas comer uma vez por semana, não apenas se alimentar 1h30 na semana, mas todos os dias, todos os dias da minha vida, eu e você, nós tivermos não uma obrigação de se encontrar com Deus, não tem que se encontrar com Deus, não a religiosidade, não porque está no manual, mas porque eu e você, nós dependemos de uma voz, dependemos de uma direção, dependemos que Deus fale para mim, para você, o que é o melhor para a minha vida. E, gente, já pensou se eu e você, a gente para ouvir Deus antes de fazer qualquer coisa? Já pensou se a gente para ouvir Deus antes de fazer qualquer coisa? E não, depois que assina o contrato, aí diz, Deus, o senhor podia abençoar? Aí diz assim, ok, depois que você assina, como é que você quer que eu abençoe? Depois que a gente compra, Deus abençoe, assim, você me perguntou antes? Depois que você assina, depois que começa, depois que vai, depois que vende, depois que compra, depois que viaja. Aí a gente,
Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei você, mas eu preciso de direcionamento de Deus. Eu preciso, e a Bíblia diz que Deus quer. Ei, gente, Ele quer. Ele quer falar para mim, Ele quer falar para você, Ele ainda fala, Deus ainda fala hoje, Deus ainda dirige hoje, Deus ainda conversa hoje, Deus é acessível hoje, Deus ainda fala com a gente, mas eu e você, a gente precisa decidir ter o nosso momento com Deus. Nosso momento com Deus. E é esse momento onde eu quero conhecer a vontade dEle. 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 Eu quero ser dirigido pelo Senhor. E literalmente, nesse meu momento com Deus, Deus pegar a minha mão e dizer assim, olha, é aqui, não é por aqui, é por aqui. E se eu estiver desviando para a direita, e se eu estiver desviando para a esquerda, no meu momento com Deus, Deus vai falar comigo, pega esse caminho, é esse que você tem que tomar, é esse que você tem que tomar. Ei, gente, só vai acontecer isso quando eu e você, a gente parar e a gente tiver o nosso momento com Deus. O nosso momento com Deus, o nosso momento com Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, versos 2, ele diz assim, que a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, não deve tomar a forma desse mundo, mas a gente deve ser transformado pelo que, gente? Pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar o que, gente? E comprovar qual é a boa, agradável. Experimentar, aqui é efeito. Ei, gente, na presença de Deus, quando eu busco Deus, o que é que eu vou? Eu vou experimentar que a vontade de Deus é boa, eu vou experimentar que a vontade de Deus é perfeita, eu vou experimentar que ela é agradável, gente. Isso vai acontecer comigo e com você. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus sabe muito bem. E isso está na vontade dEle. Isso está naquilo que Ele tem para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Ei, gente, eu e você, nós precisamos do nosso momento com Deus. Eu e você, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Eu e você precisamos ouvir da boca do próprio Deus. A gente precisa ver Jesus no nosso momento com Deus. Nosso momento com Deus. Ei, gente, experimentar a vontade dEle. Eu quero hoje que você saia daqui doido para voltar para casa. Vai comer o mais rápido possível. Vai ter pressa. Para quê? Para ir para casa e dizer, eu quero estar na tua presença, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Você vai gostar tanto da presença de Deus que você vai acordar cedo, porque Deus vai começar a orientar você, Deus vai começar a dirigir a sua vida. Sabe o que é que você precisa? Hoje você precisa da orientação de Deus, você precisa de orientação de Deus. Você é inteligente, você consegue fazer tantas coisas, mas você não tem sabedoria, você tem intelectualidade. Sabe o que é que você precisa? De sabedoria, precisa de direcionamento. E sabe onde é que você vai encontrar? Na presença do Senhor. É Deus falando contigo, Deus trabalhando na tua vida. É na presença do Senhor que você vai ver que é bom fazer a vontade dele. Você pode agradecer a Deus, amém, gente? Você pode agradecer a Deus. Mas uma coisa que fez diferença na vida do apóstolo Paulo foi ele ver Jesus, ele ver Jesus. No meu momento com Deus, no seu momento com Deus, é esse momento onde a gente separa o nosso tempo para conhecer Jesus Cristo, para ter um encontro com Jesus. E, gente, o convite da gente estar aqui como igreja, de fazermos igreja, de estarmos aqui no domingo, não é estabelecer uma religião, não é um conjunto de regras. A gente vai estimular você a ter esse encontro com Deus, para fazer a vontade, para conhecer a vontade dEle. Mas eu oro para que no seu momento com Deus você possa ver Jesus. Você possa ver Jesus, você possa ver Jesus, você possa conhecer Jesus, você possa obedecer Jesus, você possa literalmente conhecer o Senhor Jesus.
Você pode ir comigo no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. E assim, eu quero ler João 15, do 1 ao 5. Aqui não é sobre instituição CC Videira, que é a palavra de Deus, Jesus se colocando como uma videira, uma árvore. E assim, eu sou a videira, não é? Obrigado. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. E o 4, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. E aí, gente, por favor, mais uma vez, na instituição, videira aqui é Jesus, né? Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E o 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Você pode repetir comigo? Pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O meu momento com Deus, o seu momento com Deus, para a gente conhecer a vontade de Deus. Ser direcionado por Ele, ser guiado por Ele. Ele realmente pegar a minha vida e a sua vida e dizer assim, é esse caminho. Ele direcionar. E gente, já pensou, e mais uma vez me permita repetir, já pensou se antes de qualquer decisão, já pensou se antes de qualquer coisa, a gente realmente escutar Deus e saber qual é a vontade dEle. Mas também no nosso momento com Deus, a gente tem o nosso encontro com Jesus. O nosso encontro com Jesus. A propósito, qual é o Jesus que você crê? Pastor, não entendi não, vou perguntar novamente. Qual é o Jesus que você crê? Pastor, continuo não entendendo. Eu vou perguntar novamente. Qual é o Jesus que você crê? Para responder, João capítulo 7, verso 38. E aí eu quero entrar nesse ponto. João capítulo 7, 38, diz assim, quem crê em mim? Vocês podem, vamos lá, 1, 2, 3, gente. Quem crê em mim, como diz o que as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A minha pergunta é, quem é o Jesus que você crê? É o Jesus da Bíblia? E, gente, o convite para a gente ter o nosso momento com Deus é esse momento meu com Deus, para eu conhecer o Jesus da Bíblia, não o Jesus do meu namorado, não o Jesus da minha mãe, não o Jesus do meu amigo, não o Jesus da religião, não o Jesus do seriado, não o Jesus do outro. O meu momento com Deus, eu quero conhecer o Jesus da Bíblia. Eu quero ter um relacionamento com o Jesus da Bíblia. E a Bíblia, dita Jesus, palavras de Jesus registradas por João, só vai acontecer, o meu espírito só vai fluir, a minha vida só vai fluir, a minha transformação, aquilo que eu tenho para a sua vida, quando você conhecer quem eu sou, mas quem eu sou, que a Bíblia diz. O Jesus da Bíblia é poderoso, Ele está sentado acima de todo trono, todo principado, toda potestade, todo domínio. Quando você tiver seu encontro com Deus e conhecer o Jesus da Bíblia, você vai ver que Jesus não é o coitadinho, que Jesus não precisa de ajuda, Ele não é o meninozinho da manjedoura, Ele não é aquele que qualquer coisa cai, qualquer coisa não precisa de ajuda. Ei, gente, a propósito, por favor, uma questão minha, estava até discutindo com a neném. O pessoal discute, porque apareceu isso no carnaval de Jesus, porque fizeram isso, porque não sei o quê, vamos se levantar, vamos. Eu acho que Costa Neto, pensando, eu acho que Jesus
está lá no céu, né? Para algumas pessoas está lá no céu. Ai, gente, me defenda, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, me defenda, me defenda. Ei, vai lá, levanta, posta, não sei o quê, porque estão manchando o meu nome. Daqui a pouco as pessoas não vão acreditar em mim. Tu acha que Jesus está preocupado desse jeito? Tá nada. Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Ele é poderoso. Ele é maior. Ei, gente, não é hoje que estão falando contra Jesus, há muito tempo, mas Jesus permanece, Ele é o mesmo, Ele vai permanecer o mesmo. Ontem Ele foi assim, hoje Ele é desse jeito e Ele vai sempre ser. O Jesus da palavra é poderoso, o Jesus da palavra é vivo, o Jesus da palavra venceu a morte, o Jesus da palavra está acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de toda potestade. O Jesus da palavra não é contra a minha vida, Ele é a favor da minha vida, Ele não é condenador, Ele é salvador, Ele é o meu Senhor. Ei, o Jesus da Bíblia é misericordioso, o Jesus da Bíblia está presente, o Jesus da Bíblia é Emmanuel, o Jesus da Bíblia, ei, o Jesus da Bíblia, eu e você precisamos conhecer o Jesus da Bíblia, é o Jesus da palavra. Me desculpe abrir o coração, gente. Me desculpe abrir o coração. Mas tem coisas, né? Tem coisas que eu fico assim, meu Deus, quem é o Jesus que as pessoas estão crendo? Ei, gente, o Jesus, esse Jesus da Bíblia, ele veio. Mas um dia ele voltará em poder, em majestade, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Dono, Rei, Deus Todo-Poderoso. Mas eu e você precisamos descobrir esse Jesus da Bíblia pessoalmente. Glória a Deus, porque a sua esposa ora por você. Glória a Deus que a sua mãe ora por você. O seu pai ora por você. Seu esposo lhe ajuda. Fantástico. Mas você precisa ter uma experiência. E é nesse seu momento com Deus onde você tira para conhecer a vontade do Senhor, mas também conhecer Jesus. Eu nunca vi ninguém que se encontra com Jesus saia da mesma forma. Eu nunca vi ninguém que se encontra com Jesus e abre o coração, porque tem pessoas que se encontraram com Jesus e não abriram o coração. Mas quando Mateus se encontra com Jesus, é transformado. Pedro se encontra com Jesus, é transformado. João se encontra com Jesus, é transformado. Paulo se encontra com Jesus, é transformado. Ai, gente, a mulher samaritana, a gente vai ver quantas pessoas se encontraram com Jesus. E aí o texto fala o seguinte, gente, sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Se tem uma frase que a gente usa aqui na igreja, não sei se serve para você, mas para mim isso é realidade. Eu só sirvo, eu só consigo, eu não consigo viver sem Jesus. Eu não consigo. Quem consegue aqui, gente? Ei, agora quem precisa de Jesus? Eu e você, não sei você, mas eu só dou certo com Jesus. Quem é igual a mim, levanta a mão, dá glória a Deus. Só dou certo com Jesus, a gente só dá certo com Jesus. A gente só dá certo se a gente conhecer Jesus. A gente só dá certo se a gente entender Jesus. A gente só dá certo se a gente obedecer Jesus. A gente só é transformado. O texto fala, se vocês permanecerem em mim, o que é que acontece? Eu vou fazer com que vocês produzam frutos cada vez mais. Eu vou limpar cada vez mais vocês. Vou trabalhar cada vez mais na sua vida. E quem é? É Jesus, gente. Quem é? Meu momento com Deus, o seu momento com Deus, seja esse momento de ser direcionado por Deus. De conhecer a vontade de Deus. Conhecer minha vida, o meu propósito em Deus. Mas também o meu momento com Deus, ser esse momento onde eu e você, a gente decide conhecer Jesus Cristo. Amém, gente? Outra coisa, né, que a gente vai ver no texto é que Paulo, ele diz assim, ouvir uma voz da própria boca de Deus. Ouvir uma voz, né,
conhecer a sua vontade, ver Jesus. Mas outra coisa que fez diferença na vida do apóstolo Paulo, vai fazer toda na minha vida e na sua vida, ouvir Deus falar com você pessoalmente pela palavra. Pessoalmente pela palavra. Tem um termo que a gente usa na igreja chamado revelação. Revelação. E o que é esse termo, né? Que é muito comum para gente que já está na igreja, conhece a Bíblia. O que é revelação? Deus se revelar, Deus falar, Deus mostrar, Ele mesmo na minha vida, Ele mesmo na sua vida, Ele mesmo no meu dia a dia. A gente ter a experiência de ouvir Deus falar. Tem uma coisa interessante, deixa eu só mostrar para vocês terem ideia. O apóstolo Paulo não esteve com Jesus na ceia, ele não esteve com ele no dia que Jesus Cristo foi traído. Mas eu acho interessante, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Me ajuda o pessoal da mídia aí. Uma coisa interessante, vou só pegar essa palavra que o apóstolo registra nessa carta. Olha interessante. Pois eu recebi de quem, gente? Eu recebi o que, gente? Do Senhor o que também entreguei. E aí, ele está falando sobre ceia. Paulo não esteve lá. Paulo não esteve com Jesus nesse dia. Mas ele diz assim, eu recebi do Senhor. Sim, Jesus me ensinou. Jesus me revelou. E quando você vai olhar sobre ceia, parece que ele esteve lá. Gente, o meu momento e o seu momento com Deus, ser esse momento de profundidade da palavra de Deus. Não é apenas ter versículos decorados. Não é apenas ler a Bíblia de forma decorada. Não, eu sei textos decorados. Não, mas é esse momento com Deus onde eu tenho, né, onde eu tenho minha experiência, eu quero ser dirigido, eu conheço a vontade de Deus, eu procuro a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus na minha vida, eu decido saber a vontade de Deus na minha vida. O meu momento com Deus, onde eu vou me encontrar com Jesus. Mas é o Jesus da Bíblia, eu quero conhecer o Jesus da Bíblia, eu quero ouvir o Jesus da Bíblia, eu quero conhecer, eu quero obedecer o Jesus da Bíblia, eu quero ter a experiência, eu mesmo quero conhecer Jesus, mas também eu quero ouvir da própria boca de Deus Ele falar comigo. E gente, como é que funciona isso? É quando a palavra é suficiente para qualquer resposta de Deus para a minha vida. Vou repetir. Revelação da palavra é quando Deus falar pela própria palavra e isso ser suficiente para a minha vida e para a sua vida. Eu costumo dizer que quem tem revelação, ou seja, com a definição de revelação, revelação é ouvir do próprio Deus, é os meus olhos abrirem, eu tenho um entendimento espiritual. Quem tem revelação não depende de explicação. Vou repetir. Quem tem revelação não depende de explicação. Por quê? Porque Deus falou comigo. Porque Deus falou comigo. Eu vinha hoje, né? Hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia. Não porque eu vim pregar, não porque eu estava pregando, mas porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. E assim, coisas na minha vida, né? Situações na minha vida. E ali eu estava pedindo, Deus, fala comigo, fala comigo. E essa palavra que eu trouxe aqui pela manhã foi uma palavra que Deus falou para mim hoje. Assim, Costa Neto, não tenha medo, só creia. Não tenha medo, só creia. Gente, há situações que a gente passa na vida, decisões que a gente precisa tomar na vida, quantas decisões na igreja, quantas decisões na minha vida, quantas coisas acontecem. E aí, naquele momento onde eu escuto a Bíblia, Deus fala comigo e diz assim, Costa Neto, não tenha medo. Não tenha medo, apenas creia. Ei, gente, essa palavra é suficiente. Eu não preciso de mais coisa nenhuma. Eu e a Neném, nós estávamos decidindo, né?
sai da marquise ou não, assume a igreja ou não, e eu disse assim, meu Deus, eu preciso de uma palavra sua, eu preciso para decidir uma decisão tão importante, que envolve família, envolve finanças, envolve futuro, envolve tantas coisas, eu preciso ouvir uma palavra tua, e o que é ouvir Deus é através da palavra. Eu me lembro que em duas situações diferentes, tanto no livro de Osés como no livro de Joel, Deus falou assim para mim, eu te darei o cereal, eu te darei o vinho e eu te darei o óleo. Jamais faltará o cereal, jamais faltará o vinho, jamais faltará o óleo. Deixa eu explicar para você o que é que Deus falou para mim. E aquela palavra eu tomei posse da minha vida assim, é isso que eu vou. É nessa palavra. Deus diz assim, olha Costa Neto, cereal, jamais faltará algo, você não vai passar necessidade, eu vou suprir as suas necessidades. Cereal no sentido de, naquela época, né, fazer o pão, então assim, não faltará o pão, não faltará, eu vou suprir todas as suas necessidades. Segunda coisa, né, vinho na palavra de Deus é alegria, é honra, é qualidade de vida. Diz assim, olha, não faltará qualidade de vida, você vai ter uma vida maravilhosa, você vai ter alegria, o teu ministério não vai ser peso, o teu ministério vai ser alegria, o teu ministério, a tua vida vai ser uma vida feliz. A terceira coisa, não faltará o óleo, ou seja, a minha presença vai estar contigo, a minha unção vai estar contigo, eu vou estar com a tua vida. Ei gente, isso foi suficiente para dizer o seguinte, eu vou. Ai, cuidado, não, eu vou, porque Deus falou, não faltará o cereal, não faltará o vinho, não faltará o óleo. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa, o seu momento com Deus, você precisa mergulhar na palavra, você precisa conhecer a palavra. Eu vejo uma igreja onde cada membro tem um profundo relacionamento com Deus, mas também tem lá, segunda linha, eu vejo uma igreja onde cada membro é praticante, é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Palavra de Deus. Jesus falando sobre a palavra, qual é a minha atitude, qual é a minha resposta com relação à palavra? A palavra, a semente é a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem a resposta, mas eu e você, a gente precisa decidir como é que vai ser o meu coração para responder a palavra. No livro de Lucas, capítulo 8, Jesus fala de uma parábola, diz que ele lançou a semente. E o que é que acontece? A nossa atitude pode fazer com que o diabo venha lá e roube a palavra. É o primeiro coração. O segundo coração, eu recebo a palavra, mas eu não semeio, eu não me aprofundo, eu fico raso. O que é que acontece? Diz que não crio raízes e eu seco. Outra reação com relação à palavra é, ela cai no meu coração, recebo a palavra, mas as dificuldades, o trabalho, as coisas do mundo sufocam, e essa semente cai, mas a Bíblia diz que aquele coração aberto à palavra de Deus, aquele que tem sede da palavra de Deus, aquele que deixa a palavra de Deus penetrar, aquele que cria raízes através da palavra de Deus, diz que vai frutificar, 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 frutificar. Eu oro, gente, eu oro para que a gente possa ter esse momento com Deus. Esse momento com Deus, esse momento com Deus, esse momento, decida ter esse momento com Deus. Não 200 coisas, não 100 coisas, não, é o seu momento com Deus. Conhecer a vontade de Deus, seja direcionado por Deus, direcionado por Deus. Quantas informações tem na nossa vida, faz isso, faz aquilo, não devia fazer aquilo. Ei, vai para a presença de Deus. Deus, o que é que o Senhor quer da minha vida? Orienta a minha vida, fala comigo. Ei, que na presença de Deus você possa ter o seu encontro com Jesus. O seu encontro com Jesus, esse encontro com Jesus trabalhar na sua vida, esse encontro com Jesus você ter uma vida transformada, esse encontro com Jesus, você conhecer o Jesus da Bíblia e saber que seguir Jesus tem sim algo
precioso. Obedecer Jesus tem uma riqueza maravilhosa. Conhecer Jesus tem uma riqueza maravilhosa. Mas que o seu encontro com Deus seja um momento onde você mergulha na palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Mas medita na palavra de Deus. Deixar que ela limpe o meu coração, que ela fale comigo, seja o próprio Deus falando com você. O próprio Deus falar com você. Eu oro para que a sua experiência com Deus não seja de ouvir falar, mas de ouvir e ver. De ouvir e ver. O seu momento com Deus seja o seu momento de você ouvir do próprio Deus, ver o próprio Deus na sua vida. E aí, você vai começar com 5, 10 minutos, não tem manual. Daqui a pouco vai ser tão bom que você vai 20 minutos, meia hora. Daqui a pouco você acorda mais cedo. E aí é o tempo, não é? Você vai perceber que não vai ser apenas um momento, mas vai ser o dia todo em relacionamento com Deus, em presença do Senhor. Ei, gente, eu oro a Deus para que isso seja realidade na sua vida. O seu momento com Deus, para conhecer a vontade do Senhor, para ter um encontro com Jesus e ter uma revelação. O próprio Deus falar com você através da palavra. Eu oro por uma igreja que seja profunda na palavra de Deus, seja enraizada na palavra de Deus, não seja efêmera ou não seja rasa na palavra de Deus, mas eu oro para uma igreja que busca Deus e conheça o Jesus da palavra, e assim a gente ter aquilo que Deus diz para a gente ter, ser aquilo que Jesus tem e diz que a gente é, realmente a gente viver aquilo que Jesus diz que a gente vai viver. Amém, gente? Você pode agradecer a Deus, amém? Você pode agradecer a Deus.